Oi, pessoal! Hoje o assunto é osteoporose. Nós estamos aqui com a doutora Domitila. Seja muito bem-vinda, doutora! Eu que agradeço pela disponibilidade de tempo para falar sobre um assunto que eu acho muito importante. Doutora, o que é a osteoporose e quais são suas principais características? A osteoporose é uma patologia que é bastante frequente a partir da terceira idade e mais nas mulheres do que nos homens. E ela tem a característica de aparecer mais na mulher após a idade da menopausa, quando existe uma diminuição de hormônios sexuais, e no homem, geralmente a partir dos 70 anos de idade. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento da osteoporose? Como a gente mencionou, ela é uma patologia que aparece principalmente na mulher, mais na mulher do que no homem, após a faixa de idade da menopausa, por essa diminuição de hormônios. E no homem, a partir dos 70 anos, por conta de imobilidade, também uma diminuição dos hormônios sexuais masculinos também, que se manifesta numa fase mais tardia para o homem do que para a mulher. Doutora, quais são os sintomas comuns da osteoporose? Os sintomas mais comuns, muitas vezes, é a falta de sintomas. A pessoa frequentemente não apresenta sintoma nenhum, ela pode apresentar talvez uma pequena lentidão na caminhada, assim, uma coisa que não necessariamente é dolorosa. A gente costuma dizer que a osteoporose não dói, né? E às vezes as primeiras manifestações são justamente por essa, de repente a pessoa está fazendo uma pequena caminhada e às vezes mesmo dentro de casa e ela tem uma queda e nessa queda ela fratura, né, as famosas fraturas de quadril, que são assim, talvez as mais frequentes na terceira idade, as fraturas de punho, né, e as fraturas de ombro, quando a pessoa às vezes cai em cima do cotovelo e o choque se reflete na parte proximal do úmero aqui. Então são fraturas assim bastante características de osteoporose e que merecem que a pessoa tenha uma investigação em cima dessa patologia. Eu amei essa resposta. Quais são os principais tratamentos disponíveis para a osteoporose? O tratamento da osteoporose, como uma grande parte das doenças reumáticas, a gente divide em tratamento não medicamentoso e medicamentoso. Na parte de não medicamentoso, que é uma coisa que a gente pode fazer parte, inclusive, da prevenção da osteoporose, né, naquela fase onde você ainda só tem osteopenia, você tem um cálcio baixo, mas você não chegou na osteoporose, então é importante que você tenha uma alimentação rica em cálcio, e isso é uma coisa que é bastante divulgada, inclusive pela Sociedade Internacional, pela Fundação Internacional de Estudos da Osteoporose, né? Alimentação rica em cálcio seria o quê? O leite, que muita gente foge dele hoje em dia, infelizmente, né? Os produtos do leite. Então, hoje se fala muito em intolerância à lactose, intolerância a leite, ai, não gosto de leite, enfim. Então, às vezes a gente percebe que pessoas podem ter intolerância à lactose quando tomam leite in natura, que a gente chama, mas que às vezes não tem intolerância a um iogurte, a um queijo branco, e que são coisas que facilitam muito o fornecimento de cálcio para o esqueleto. E isso também a gente tem que lembrar que existem outros alimentos que facilitam esse fornecimento de cálcio, como grão de bico, ervilhas, lentilhas, esse tipo de proteína que tem cálcio, mamão, verduras verdes escuras, né, todos esses são alimentos bastante ricos em cálcio. E são, inclusive, informações que são relativamente fáceis de você encontrar até na internet. Alimentos ricos em cálcio e tal, eles fornecem bastante informação sobre isso. Um peixinho uma vez por semana, que é um hábito antigo, mas que hoje está meio largado, vamos dizer assim, ele é a parte alimentar. A segunda coisa super importante é a atividade física, né? A atividade física, porque ela, à medida que você anda, e não precisa ser uma coisa pesada, uma caminhada simples que você faz na rua da sua casa, você está obrigando o seu osso a segurar o cálcio. Isso funciona como um estímulo elétrico para as células ósseas segurarem o cálcio e aproveitarem melhor esse cálcio da sua alimentação.
A outra coisa que aumenta muito a absorção do cálcio da alimentação é vitamina D. Então, nós temos um país tropical com um sol maravilhoso, de grátis, entendeu? Que é uma coisa que ajuda muito, independente de você precisar tomar medicação ou não, e até ajudando a diminuir o gasto com medicação de vários tipos, tá? Aí, em termos de medicação, nós temos os bifosfonatos, que é uma família, o alendronato, o risendronato, o ibandronato, e tem outras medicações que ajudam na síntese da massa óssea. Então, são algumas, antigamente se usava bastante hormônio, não se usa mais, e tem alguns que agora são usados como injeções a cada 6 meses, tem outros que são comprimidos diários, né, independente dos comprimidos de cálcio e vitamina D, né, e eles ajudam bastante a melhorar o estado desse esqueleto. Como a nutrição e a atividade física podem influenciar na prevenção e no manejo da osteoporose? Na verdade, tudo isso que a gente falou de alimentação, de atividade física, ajuda o seu esqueleto melhorar se ele tiver osteoporose já estabelecida e ajuda a evitar fraturas. E mesmo na coisa do equilíbrio, a caminhada, o exercício, ajudam a pessoa a ter mais força muscular, mais equilíbrio, menos chance de quedas. Isso é uma coisa super importante, porque geralmente a pessoa quebra quando cai, né? Embora se fale muito que existe aquela pessoa que quebra e cai, e isso realmente existe, né? Mas o mais frequente é a pessoa que cai e quebra, né? E uma coisa que eu acho super importante, assim, nessa coisa de manutenção, de evitar osteoporose e tal, não é quando você já está com uma idade de menopausa, tudo mais. A coisa importante começa na fase de adolescência, de crescimento, que é quando você fornece o cálcio, o leite, a alimentação saudável e a atividade física para a criança crescer, se desenvolver com um esqueleto forte. Então, aquela coisa assim, ele não gosta de fazer exercício. Põe essa criança para correr, põe essa criança para pular, porque isso é uma coisa super importante, né? Ela vai crescer com um esqueleto firme, com um esqueleto forte, musculatura ágil, né, que vai ajudar ela a não ter uma osteoporose quando ela chegar na terceira idade. Isso é super importante. Quais são os principais desafios dos tratamentos dos pacientes idosos com osteoporose? Então, né? Além de tudo isso, né, de coisas que a gente tem que interferir na vida normal da pessoa, uma das coisas mais difíceis é a adesão ao tratamento. É a pessoa acreditar que ela precisa, que ela merece fazer um tratamento e que isso pode melhorar a qualidade de vida dela a curto e a longo prazo. Então, eu não quero tomar porque é muito remédio, é só cálcio. É só cálcio, tá, mas só que são os tijolinhos que estão faltando lá no seu esqueletinho, então precisa reforçar essa estrutura, né? Então, eu acho que talvez a adesão ao tratamento seja o mais difícil, né? Existem alguns estudos que mostram que a pessoa às vezes até faz o tratamento durante 3, 4 anos, depois vai largando, esqueci, não faz mais, não volta no médico, não quer saber como que não tá preocupado, entendeu? E é importante que a pessoa converse com o seu médico. O cálcio prendeu meu intestino. Vai lá e conversa com o médico. Existe mais de um tipo de cálcio que a gente pode utilizar, né? E orientação, tal. Não é só assim, vamos comer verdura. Não, tudo bem, vamos comer verdura, mas vamos conversar com o médico, né? Eu percebo isso no dia a dia, que é muito frequente a pessoa que acha que não precisa falar para o médico que ela teve um efeito colateral para corrigir a medicação, entendeu? Tem pacientes que a gente muda a medicação, por exemplo, que nem os alendronatos, às vezes a gente muda de 7 em 7 dias para 10 em 10 dias, e isso vai melhorando, mas isso é uma coisa que tem que ser muito individual, então é importante esse contato bom com o médico. A menopausa está diretamente relacionada ao desenvolvimento de osteoporose em mulheres? Como a gente falou já no início dessa preleção aqui,
ela é um dos fatores principais, né? E a gente percebe que, juntamente com essa chegada dos 50, 60, 70 anos, existe muito uma tendência de permanecer mais tempo dentro de casa, mais tempo isolado, menos tempo se movimentando. Então, vamos movimentar, porque faz toda a diferença. Você consegue melhorar muito, praticamente neutralizar quase o efeito da menopausa, porque o estrógeno, o hormônio feminino, é uma das coisas que ajuda o osso a segurar o cálcio, e você vai ter menos estrógeno disponível. Então, tem chance de acontecer mesmo. Mas para as pessoas que se movimentam, é nitidamente mais fácil de conservar essa massa óssea. E nesse sentido, como que fica para os homens? Afeta também. Então, e essa tendência para ficar mais paradinho, mais descansando, geralmente também acontece a partir de uns 70 anos de idade. Então, o que acontece? Você tem, na prática, você tem quadros de osteopenia ou osteoporose a partir de 70 anos em homem, né? E muitas vezes o pessoal não lembra de investigar isso. Porque homem não tem? Tem sim, né? E tem um detalhe, né? As profissões que são sedentárias, médico, contador, então eles têm advogados, eles têm que a profissão exige que a pessoa permaneça sentada durante muito tempo, né? Então você tem, por conta da tal da imobilidade, né? Da imobilidade física, assim, né? De falta de exercício mesmo. Doutora, adorei as suas respostas. Eu acho que você esclareceu a dúvida de muitas pessoas. Muito obrigada pela participação. Pessoal, que conteúdo, hein? Então podem mandar perguntas nas nossas redes sociais que a gente vai estar respondendo. Até a próxima!